Olha, com alegria chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Aqui nós estamos falando da TV Grandourados, obrigado pelo diretor Rubens, a Roseli, toda a equipe aqui da TV Grandourados, e também pela TV Com Brasil, chegando até você na transmissão deste programa. Muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. E nós estamos aí no final de um ano, início de outro, esse período de transição. É bom nós lembrarmos de buscar ao Senhor. A palavra de Deus nos manda buscá-lo de todo o nosso coração. Devemos buscá-lo. E por um novo ano, a nossa pátria precisa de um novo ano saudável, onde a verdade não seja obstruída pela mentira ou confundida pela mentira, mas os nossos corações encontrem paz e segurança, tá certo? E eu quero convidar você a vir aqui conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. O programa Mato Grosso do Sul em Foco tem esta alegria de convidar você para vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, uma época belíssima para conhecer nossos campos verdes de sojas, lavouras, período das lavouras, lindos campos, parece um cartão postal a nossa região, de tão linda. A chuva, Deus tem abençoado com boas chuvas e o produto da terra tem crescido, tem sido uma grande bênção a nossa região, tá certo? Então fica aí o convite para você vir conhecer aqui o estado do Mato Grosso do Sul, tá certo? Nós vamos dar um intervalo e voltamos para trazer uma mensagem de esperança, de vida para você aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje o programa Mato Grosso do Sul em Foco vai trazer uma mensagem a respeito deste ano novo que estamos começando, mas não é sobre o ano, é sobre a pessoa de Cristo, que você precisa de colocar nele e somente nele os seus olhos. Colossenses 3,11 diz assim: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Essa expressão deveria chamar a sua atenção. Cristo é tudo em todos. É isso que Cristo é. Ele é tudo em todos. No final do seu ministério, depois da ressurreição, Jesus disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Cristo conquistou na cruz esta autoridade que lhe é dada no céu e na terra. É parte do projeto da Trindade que nele residisse toda a plenitude. E Paulo escreve esta carta dele aos Colossenses exatamente para falar da pessoa de Cristo, para falar a grandeza de Cristo, para falar que quem tem Cristo tem tudo, quem não tem Cristo não tem absolutamente nada. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo na eternidade. Cristo é tudo na terra. Cristo é tudo no céu. Cristo é tudo em todas as épocas. Cristo, Paulo não tinha uma forma melhor de resumir a pessoa de Cristo, senão dessa forma, que Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento todo aponta para a pessoa de Cristo. Cristo é representado
no maná que caía do céu para o povo de Israel comer durante a travessia do deserto. Cristo é representado na água que brotava da rocha e aquele povo saciava a sua sede. Depois, lá no Evangelho de João, ele diz assim, que ele é a água da vida, e uma certa feita ele fala, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Jesus era representado naquela rocha que brotava água no deserto, lá no Antigo Testamento, sustentando o seu povo, guiando o seu povo, preparando o caminho para a sua vinda. Cristo, ele é representado na Arca da Aliança, ele é representado lá no Cordeiro da Páscoa, no Antigo Testamento. Cristo é tudo no Antigo Testamento. Ele é representado na figura do rei Davi, por exemplo, no seu reinado. Ele é representado na figura do Moisés, como um mediador do seu povo. Cristo é tudo. Se você ler a Bíblia sem a ótica de Cristo, você não entende nada das Escrituras. A chave hermenêutica para você entender as Escrituras é Cristo. Você não consegue entender as Escrituras senão pela ótica de Cristo. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo também no Novo Testamento. Ele é o menino da manjedoura, ele é aquele pregador por excelência durante o seu ministério, que realizava milagres e proclamava o reino de Deus às pessoas, chamava ao arrependimento. Cristo é tudo quando ele morre na cruz para nos salvar, porque não há salvação fora desse sacrifício dele na cruz. Então ele é tudo ali na cruz. Ele é tudo na ressurreição. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Cristo é tudo. Paulo resume aqui desta forma, Cristo é tudo em todos. Então, se você quiser ter uma esperança, você vai ter que olhar para Cristo. Se você quiser ter uma salvação, você vai ter que olhar para Cristo, Ele é tudo. Se você quiser chegar diante de Deus e Ele perguntar assim, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? E você poder entrar no céu, é por causa de Cristo. Você vai ter que olhar para Cristo. Cristo é tudo que você terá para chegar diante de Deus e poder entrar no céu, no descanso de Deus. É pela fé em Cristo. Ele entrou naquele descanso por nós, e quem crê nele entra no descanso dele também, já agora e na plenitude, na eternidade. Então Cristo é tudo. Se a sua vida estiver centrada em Cristo, você tem tudo. Se não estiver, você não tem absolutamente nada, você é um miserável. Então Cristo é tudo em todos. Além disto, nós devemos lembrar que Cristo é tudo, já disse na eternidade, no aspecto de que é nele que nós temos uma esperança e uma vida eterna. Não tem esperança para o ser humano fora de Cristo. Se você está buscando numa religião, ainda que seja o cristianismo, se você busca na religião, e meramente na religião, uma bem-aventurança para a sua alma, ou apenas melhorar a sua moral, achando que vai conseguir uma justiça própria para chegar diante de Deus, você está completamente enganado. Você precisa de crer em Cristo como seu Salvador. Cristo é tudo em todos. É isso que Paulo resume aqui, um quadro muito importante que nós vamos ver no próximo bloco, para ele dizer assim, olha, Cristo é tudo que a sua alma precisa, Cristo é tudo que a sua alma deseja, Cristo é tudo em todos, em todas as gerações, em todos os povos, em todas as raças, línguas. Cristo é a única esperança que nós temos. A primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, ela vai dizer o seguinte: qual que é a sua única esperança na vida e na morte? E a resposta é o seguinte: a minha única esperança na vida e na morte é que
Cristo é o meu Salvador. A minha única esperança na vida e na morte é que Cristo é o meu Salvador pessoal, aquele que morreu para me salvar. É a única esperança nossa na vida e na morte, é Cristo. Então, se você quiser desfrutar de paz com Deus, reconciliar-se com Deus, só tem um caminho, esse caminho é Cristo. E Ele é tudo o que você precisa, você não tem que completar a sua salvação. Cristo já nos oferece uma salvação plena. É uma salvação que nós recebemos na plenitude dela. É uma salvação que nos traz a vida eterna na sua plenitude. Ninguém consegue completar a sua salvação, não. Na cruz, Jesus ofereceu o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. É por isso que Ele é tudo. Então, Ele é tudo que a sua alma também precisa. Não há um texto mais claro nas Escrituras para limpar do nosso coração todas as nossas tentativas de salvarmos a nós mesmos, senão este que diz: Cristo é tudo em todos, Ele é tudo que a sua alma deseja, Ele é tudo que a sua alma precisa. Então olhe para Cristo, se você quiser ter uma salvação e a vida eterna. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, às vezes muitas pessoas ficam confusas ao tentar entender o ministério de Jesus aqui nas páginas do Novo Testamento, nas páginas do Evangelho, quando Jesus era perseguido, quando Jesus era rejeitado, quando Jesus realizava um milagre e era às vezes ovacionado pela multidão. Então a gente fica naquele contraditório, parece que há uma dúvida, um contraditório, mas quando Ele morre na cruz, ressuscita dos mortos, acabam todas as contradições. Ali Jesus estava consumando a sua obra para poder agora nós podermos pregar, anunciar e falar isso que Paulo está dizendo aqui nas suas cartas. Olha, Cristo é tudo em todos, Ele é tudo que a sua alma precisa para encontrar paz com Deus, para encontrar vida eterna, para encontrar salvação. Você já entregou sua vida a Cristo como Senhor e Salvador, ou você comemorou o Natal sem Cristo? Muitas pessoas comemoraram o Natal sem Cristo, sem esperança, sem alegria, sem paz. Então, eu queria chamar você, convidar você a colocar o seu coração em Cristo neste momento. Ele é tudo que a sua alma anseia. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem absolutamente nada. É vazio de alma. Que Ele te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para dar sequência a este assunto. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Olha, você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Hoje eu quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores,
lá no estado de Piauí. Muito obrigado pela audiência aí no estado do Piauí, também no estado do Maranhão e no Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. É uma alegria chegar até você, chegar até a sua casa, a sua família com esta mensagem do Evangelho, a mensagem de esperança. E hoje nós estamos vendo Colossenses, que Paulo diz: Cristo é tudo em todos. A palavra de Deus está nos dizendo isso. Essa carta que Paulo escreveu aos Colossenses, deixei para esse segundo bloco falar, é uma carta chamada cristológica, centrada na pessoa de Cristo, e para explicar a pessoa de Cristo. E Paulo começa então as suas explicações a respeito da pessoa de Cristo, desde o início da carta, quando ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele já apresenta logo o seu Senhor. Ele é apóstolo de Cristo, ele é um enviado de Cristo. Ele não foi enviado por um concílio, ele não foi enviado por alguém, ele foi enviado por Cristo. Eu sou apóstolo, a palavra quer dizer enviado, eu sou um enviado de Cristo. A igreja apostólica hoje, ela é enviada de Cristo ao mundo, para proclamar, para testemunhar do grande amor de Deus. E depois Paulo vai explicar a pessoa de Cristo, porque lá em Colossos, os cristãos estavam sendo ridicularizados por um grupo de judaizantes e por um grupo de pagãos. Os judaizantes diziam: olha, vocês não guardam os rituais do Antigo Testamento, então vocês cristãos são fracos e não têm uma tradição religiosa e não adoram o mesmo Deus que nós adoramos. E por outro lado, os cristãos ficavam sem resposta, muitos deles eram neófitos. Por outro lado, vinham os pagãos e falavam assim: nós não vemos, vocês adoram um Deus que ninguém vê, os nossos deuses são palpáveis, vocês adoram um Deus que ninguém vê. Disse que ele ressuscitou dos mortos, mas a gente chega aqui e nunca o encontra. Queria ver pessoalmente, fisicamente. Os pagãos tinham seus ídolos, então eles queriam ver o objeto adorado. E os cristãos então ficaram intimidados e o evangelista não pôde explicar as questões. Foi até Paulo preso em Roma. E de lá Paulo escreve essa carta para dizer quem é Cristo para eles. Olha, vocês têm Jesus, vocês têm tudo. Quem tem Jesus tem tudo, não precisa dessas coisas, nem de rituais judaizantes, não precisa de um ídolo para adorar. Vocês têm Cristo, vocês têm o principal, vocês têm tudo. E ele então vai descrever assim a respeito de Cristo, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão, o perdão dos nossos pecados. Em Cristo nós temos a remissão dos nossos pecados. O credo apostólico atesta claramente essa porção das Escrituras, quando fala assim: creio na remissão dos pecados. É na última parte do credo, quando fala: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida, na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Amém? Nós cremos na remissão dos pecados. Então, Paulo está dizendo aqui, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho, o reino de Cristo, o reino do seu amor, onde nós temos a remissão dos pecados. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o princípio, aquele que os filósofos procuravam. De onde veio o mundo? Qual que é a arqué?
Qual que é o princípio primário de todas as coisas? Paulo está explicando aqui que é Jesus. Ele é o primogênito de toda a criação. Tudo provém dele. Ou seja, ele é o princípio primário de todas as coisas. É nele, em Cristo, que você encontra a origem de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Por isso que lá em Apocalipse vai dizer que ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e ele é também o fim. Então todas as coisas concentram na pessoa de Cristo. E Paulo continua dizendo que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra, visíveis e invisíveis, seja trono, principado, potestade, soberania, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, quando Paulo fala que Cristo é tudo em todos, ele está explicando isto. É uma conclusiva. Ele está dando aqui o fundamento para chegar àquela conclusão que Cristo é tudo em todos. Ele diz mais a respeito de Cristo: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Até o ar que nós respiramos, tudo subsiste nele. Cristo é tudo em todos. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o primogênito de entre os mortos, o que ressuscitou primeiro e o modelo da nossa ressurreição. No dia que ele voltar, os mortos ressuscitarão. O modelo é a ressurreição de Cristo. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar no modelo da ressurreição final. Então está dizendo aqui Paulo que ele é o princípio, o primogênito. Ele tem a primazia e tudo converge para ele e nele, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Todas as coisas têm sentido em Cristo. Eu lembro do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e ele pedindo de beber dela e oferecendo a ela a água da vida. E depois, quando a discussão aprofunda e ele fala que ele poderia dar da água da vida àquela mulher, e ela falando da confusão religiosa que pairava na sua alma, ela diz: eu sei que quando vier o Cristo, Messias, as coisas terão sentido, né? Nós vamos compreender as coisas vão ter sentido para nós. Realmente, sem Cristo nada tem sentido, não é verdade? Então aqui está dizendo que aprove a Deus que nele residisse a plenitude de todas as coisas. É em Cristo que as coisas ganham sentido. A vida ganha sentido, a morte ganha sentido, a eternidade ganha sentido, a vida eterna ganha sentido, o nosso viver para Cristo ganha sentido, a nossa vida passa a ter um sentido em Cristo, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. As coisas só têm sentido de plenitude em Cristo. Aprove a Deus que assim fosse. E havendo Cristo feito pelo seu sangue na cruz a paz, promovido a paz, ele trouxe também esta reconciliação através da sua cruz, tanto na terra quanto nos céus, diz o apóstolo Paulo. E olhando para nós e olhando também para o leitor desta carta, nós vamos encontrar que antes aqueles que eram inimigos de Deus agora foram aproximados de Deus pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. É por isso que Paulo fala que ele reconciliou com Deus aquele que estava afastado de Deus. Tudo isto para nos desafiar a colocar em Cristo nosso coração e para chegar ao ponto de Paulo dizer: Cristo é tudo em todos. Ou seja, o que Paulo está explicando aqui nesta carta é que quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem absolutamente nada, é pobre, miserável, cego e nu. Quem tem Cristo
tem tudo, tem a plenitude, tem tudo que a sua alma anseia, deseja. Quem não tem Jesus não tem absolutamente nada. Pode ter muitas riquezas deste mundo, muito saber, muita cultura, mas se não tem Cristo, não tem absolutamente nada. Não tem esperança para viver, não tem esperança para morrer. Você já colocou em Cristo a sua vida? Coloque a sua vida em Cristo, se você quiser ter uma salvação e a vida eterna. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir este programa com uma oração. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Olha, chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Grandourados e na TV Com Brasil. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós te bendizemos pela pessoa de Cristo. Saber que Jesus é tudo no céu, na terra, Ele é tudo na história. As coisas ganham sentido nele, ganham plenitude nele. Por isso que quem tem Cristo no coração tem tudo que a sua alma tanto anseia e deseja. Quem não tem Jesus vive, ó Deus, uma vida de sequidão espiritual. Por isso eu oro para que o Senhor Jesus venha fazer morada neste coração que me ouve agora e dar a ele uma salvação, a vida eterna, esperança, trazer o perdão dos seus pecados e uma nova vida, uma redenção na pessoa de Cristo. Por isso, ó Deus, eu agradeço ao Senhor e clamo por Tua graça e misericórdia. Que o Senhor visite este coração que nos ouve, nos acompanha agora neste canal. Nós oramos com gratidão, louvor, fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Continue na programação deste canal.